Poeta apaixonado, editor revolucionário, nosso entrevistado de hoje é a própria história da imprensa brasileira contemporânea. Está começando Impressões do Brasil. Eu sou um cara que gosta de ficar inventando coisa, inventando moda. Mas, porque no fundo, você tem que pegar tudo e transformar em poesia. O paulista Reinaldo Jardim revolucionou a imprensa brasileira. Viveu em várias cidades do país, criando jornais, revistas e suplementos literários. Faz poesia todos os dias, como profissão. Gosta de contar. Meu pai escrevia muito, né? Meu pai, quando era jovem e tal, fazia aqueles folhetins que vendia de porta em porta. Ele fazia, eu não cheguei a ver nenhum nome, ele contava. Aí eu comecei a escrever mesmo, como todo mundo, né? Para minha prima, que eu era apaixonado por ela. Eu devia ter uns 15 anos. Aí eu fazia uns poemas para ela. Aí eu tinha umas agendas assim, dessas que vêm do fim de ano, o ano todo, tudo em branco, né? Só a data em cima. Aí todos os dias eu chegava em casa e escrevia 3 poemas. Se não tivesse nenhum tema, eu abria o dicionário, batia a mão assim, palavra Macambuzo, eu escrevia essa palavra. Quando estava no ginásio ainda, tinha uma revista em São Paulo chamada Letras. Gilberto Profit era o diretor. Nunca esqueci esse nome, que é importante. Aí eu mandei uma matéria para lá. Quando chegou no mês seguinte, a matéria foi publicada. Eu fiquei na maior alegria, né? Aí fui correndo até em casa, uns 3 quilômetros, voltei com o dinheiro para comprar a revista. Então, e saiu lá a matéria. Aí eu recebi uma carta dessa editora, que é Nação Jornal, me convidando para trabalhar com eles. Eu cheguei lá, o cara falou assim, bom, o jornal chamava Vigilante. Falou, você vai na esquina, tem uma padaria, faz uma reportagem metendo pau. Eu falei, por quê? Eles não quiseram dar anúncio para a gente. Eu fui lá, não fiz matéria nenhuma, lógico, né? Aí fiz uma série de matérias sobre os bairros de São Paulo, Vila Mariana, Freguesia do Ó. Nunca descobri porque chama Freguesia do Ó. É um nome ótimo, né? Fiz de diversos bairros. Aí saí daí, aí fiz um curso de publicidade e propaganda que deu origem à Escola Superior de Propaganda. Terminou o curso, eu trabalhei, eu mudei para o Rio, trabalhei muito, fui direto para uma emissora que era da Globo. Não era da Globo ainda não, depois a Globo comprou. Depois o nome ficou sendo Rádio Mundial. Antes eu fui para o Jornal do Brasil, não, da Mundial, fui para o Jornal do Brasil, fiquei 11 anos lá. Aí eu chegava às 8 da manhã e saía às 11 da noite, né? Que eu dirigia o suplemento dominical do Jornal do Brasil, que fez o movimento concretista, criei o Caderno B, fazia um negócio chamado Revista Domingo, uma revista infantil, e dirigia a rádio. Eu tinha na rádio um programa chamado Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Era virtual porque não existia suplemento de verdade. Era um programa de crítica e comentários sobre cultura em geral, teatro, cinema, literatura e tal. Era domingo, por isso chamava Suplemento Dominical, 9 horas da noite. Assim. Aí a Condessa Pereira Carneiro, que era dona do jornal, eu via sempre o programa. Aí me convidou para fazer uma coluna no Jornal do Brasil, 2 colunas de alto a baixo, para substituir um cara da academia que fazia uma coluna chamada Poesia Moderna. Mas ele não sabia o que era poesia moderna. Não tinha rima, ele metia lá, entende? Gonçalves, que fosse. Aí comecei a fazer uma coluna chamada Literatura Contemporânea. Aí como eu e o Bush e o Hitler somos expansionistas, né? E tomei conta da página logo, né? Dessa página e essa página, o Jornal do Brasil era o seguinte, é um jornal tipicamente de classificados. A primeira página é só classificados como as manchetes, uma enviada por agência. E aí o apelido do jornal era Jornal dos Cozinheiras, que lá vinha a letra C, cozinheira precisa. Não tinha um corpo de reportagem nem de redação. Tinha uns 3 ou 4 pessoas na redação, o resto era tudo notícia internacional e de agência.
Aí eu comecei, dessa página virou um caderno, que eu consegui eliminar desse caderno para classificados, com um caderno independente de 12 páginas. E aí começamos a convencer a Condessa de mudar o Jornal do Brasil também. E como ela estava muito entusiasmada pelo sucesso que fez o suplemento, ela resolveu topar. Eu até me lembro que desenhamos as primeiras páginas, não foram feitas não, mas comecei a incentivá-la. Aí ela contratou o Odilo Costa Filho, que era do Diário Carioca. O Diário Carioca foi o primeiro jornal a criar uma linguagem mais contemporânea. Ele criou o lead, o sublead. Criou não, ele usou um sistema usado nos Estados Unidos. Porque no tempo da guerra, os correspondentes de guerra tinham mandado notícia com o lead. Então tinha que ser tudo no parágrafo, porque essa notícia podia ser interrompida também. Por bombardeio, por qualquer tipo de interceptação. Aí ele criou, o Diário Carioca implantou esse sistema. Acabou com o negócio de literatura, no tratamento de notícia, ficou um negócio mais objetivo. Bom, e aí o Odilo levou a equipe dele para o Jornal do Brasil. Foi Ferreira Goulart, foi Jani Freitas, foi Amilcar de Castro, foi Wilson Figueiredo, que era a turma do Copydesk. Não existe mais jornal Copydesk. Copydesk era um grupo de redatores de primeira categoria que reescrevia toda a matéria do jornal. Tudo passava por eles para dar um estilo uniforme no jornal todo, como se fosse feito por um único autor. É o sistema que a revista Time usava. O jeito que a revista Time usa até hoje, dá a impressão que uma pessoa só que escreveu, não tem nada pessoal. Então o Jornal Brasil implantou esse sistema. Uns 5, 6 meses depois da saída do suplemento do Jornal do Brasil. Que o passo inicial da reforma do Jornal do Brasil foi a cultura, foi o suplemento dominical. Daí que passou a reforma do Jornal Geral. Tinha duas pessoas fundamentais do Jornal do Brasil na parte essencial. Eu fazia a parte supérflua. Eu fazia o suplemento e as pessoas essenciais. Foi Jânio de Freitas e o Amilcar de Castro. Os dois que fizeram uma reforma gráfica do Jornal do Brasil, entende? E o Jânio fez mais a parte editorial e influenciou muito na parte gráfica também. Se eu quiser falar com Deus, tenho que abaixar a crista. Tenho que seguir à risca o que Gil me ensinou. Tenho que aguardar na lista minha vez, minha audiência, uma vaca de paciência ruminando meus pecados. Quando chegar minha vez, tenho que soltar o grito, pois daqui ao infinito Deus não vai me escutar. A poesia nesse tempo, eu estava contando que eu escrevia 3 poemas por dia. No fim, a linguagem fica mecanizada, também. Porque dizem que o desenhista, quando sabe bem desenhar com a mão direita, deve passar a desenhar com a mão esquerda. Aí eu comecei a inventar uma linguagem e fiz uma série de poemas chamado Vronsky na Gruta, entende? Que era uma linguagem totalmente inventada, que está no meu livro que saiu agora. A única coisa que eu aproveitei desses anos que eu escrevi 3 poemas por dia foi o Vronsky na Gruta. Até na Bienal última, tinha uma roda lá, cada um falou um poema, pediram para falar, falei, não sei nada de cor. Aí contei a história do Vronsky na Gruta. Contei a seguinte história. Eu estava na Croácia, participando de uma excursão de antropólogos, de arqueólogos, que foram lá para descobrir uma ossada dos dinossauros. Dinossauro é um bicho que não existe, foi inventando na hora. E lá eu conheci um guru, um mestre, muito velhinho já, que tinha guardado de memória o ritual vocabular do Vronsky na Gruta. Eram uns poemas que eles diziam em determinadas ocasiões. E ele me ensinou essa técnica de fazer. Tudo mentira, né? Aí eu falei, a Tânia Brito esteve comigo. A Tânia Brito é oceanógrafa, ela estava presente, pode testemunhar. Agora, se vocês me ajudarem, eu posso até tentar reproduzir esse poema aqui. Eu pensei que o pessoal fosse odiar, né? Foi a coisa mais aplaudida lá. Aí eu falei, mas vocês têm que me ajudar. Tem que todo mundo invocar o Vronsky, senão não aparece. Aí todo mundo gostou, Vronsky, Vronsky, Vronsky.
Eu comecei. Vronsky der Fury Syncra Sprevonte, Arquetereno Grunte, Pratilete, Ontinevolti. No filme tem uma briga, uma guerra na clã deles, né? E o Vronsky é assassinado, cai no chão, cai no colo de uma moça bonita, lógico. Mas foi muito aplaudido, foi ótimo. Mas a poesia concreta nasceu da pintura concreta, entende? Foi a base, foi a pintura concreta. E na Europa, o Göring, diversos países, já tinha feito coisas semelhantes. Mas no Brasil, ela foi desenvolvida inicialmente pelos irmãos Campos, pelo Décio Pinhatari. Haroldo e Augusto Campos e Décio Pinhatari. Então fizeram um movimento lá. No Rio, o Goulart tinha feito um poema chamado Formigueiro, que era com letras isoladas para o formigueiro. Tinha uma certa... Os dois tinham um certo caráter inovador e experimental. Aí os Campos começaram a escrever para o Jornal do Brasil os artigos, mas o problema dos Campos do concretismo é que tem mais teoria do que poemas também. Então eles começaram a assumir uma opção muito ortodoxa. Teoricamente muito ortodoxa, né? E o Goulart, principalmente, era radicalmente contra essa ortodoxia, porque os paulistas tinham como paisagem verde tudo chá. A gente no Rio tinha as meninas de Ipanema, sabe? O mar era muito mais ligado com a natureza e com a vida. Então, quando estava no auge do movimento, o Goulart escreveu um manifesto da arte neoconcreta. Eu subscrevi o manifesto, Lígia Clark, Lígia Pá, foi redigido pelo Goulart. A concretude de ambas as formas sempre foi um obstáculo para que a composição vocabular ganhasse um significado sensivelmente emotivo, evitado a todo custo pelo concretismo paulista e objeto perseguido pelo neoconcretismo carioca. Eu entrei nesse concretismo, mas por osmose, quer dizer, por simpatia, eu estava editando o caderno, prestigiava, então comecei a fazer as coisas também. E aí houve esse rompimento, né? Eles vieram São Paulo querendo colaborar. Eu não me lembro da história não, mas o Goulart contou outro dia. Eles queriam lançar poesia de base. O Goulart falou, tá bom, vocês mandam poesia, depois mandam teoria. Entende? Como o Goulart era da minha equipe, era a principal pessoa da minha equipe, entende? Eu respeitava muito, teoricamente, as opiniões dele. E aí eles não escreveram mais para o Jornal do Brasil, e o movimento perdeu a repercussão nacional que tinha conquistado através do Jornal do Brasil. O suplemento do Jornal do Brasil virou uma coqueluche, o Brasil todo lia. Né? A classe de artistas, escritores do Brasil todo. Até hoje encontro gente que atribui a cultura que tem e a instigação de pesquisa ao suplemento. Né? Isso foi suplemento. Nesse tempo eu dirigi a rádio também. Eu dirigi a rádio e fazia o suplemento. Bom, aí o Jornal do Brasil tinha 2 cadernos, mas esses 2 cadernos eram separados por questão mecânica. Ele imprimia um, depois imprimia outro, com continuação. Nesse segundo, misturavam as matérias com classificados. Então eu começava com matéria, depois as outras páginas classificados. Ele ficava muito irritado da misturação. Aí eu falei, vamos fazer um caderno intermediário entre o caderno de atualidade e o caderno de classificados, quer dizer, o caderno do A e o caderno C. Aí criamos o caderno B, que eu acho que esse nome, eu tinha feito uma relação de nomes, mas acho que esse nome foi dado pelo Jânio de Freitas. Aí fiz uma opção de desenho da primeira página e tal, o Jânio conseguiu convencer o Brito a fazer o caderno, aí começamos a editar o caderno. Quer dizer, muita gente confunde o suplemento cultural, que era o suplemento do Jornal do Brasil, com o caderno B. O caderno B é posterior, vem muito tempo depois. O primeiro livro meu foi publicado não sei que ano mais, eu não sei de datas, mas chamava Participe Presente. Eu tinha um amigo em São Paulo que era diretor de uma gráfica ótima, chamada Nicolini. Ele era diretor gráfico da gráfica. Aí entreguei o texto para ele e recebi o livro pronto. Todo encadernado, livro lindo, sabe? Nem parecia livro de comunista. Aquele tempo era muito comunista. E o livro tem um substrato muito comunista, né? Sem ser panfletário. Ele foi o primeiro livro. Quando cheguei no Rio, fiz uma revista chamada Marco, com Ricardo Ramos, Haroldo Bruno. Ricardo Ramos era filho do Graciliano. E uma turma na revista chamada Marco, imprimia lá no próprio Jornal do Brasil.
E eu fiz a revista enquanto diretor da rádio, eu estava lá ainda. Depois desse eu publiquei um livro chamado Joaquim e Outros Meninos, que foi, acho, a primeira publicação de poesia, foi vendida em banca de jornal. Era formato assim de revista, tinha 24 páginas, ilustrado pelo Júlio Braga, chamado Joaquim e Outros Meninos, foi uma mais sobre a infância, também era muito comunista também. Eu fui muito comunista. Nunca fui do partido não, mas sempre fui cara chamado esquerda. Eu publiquei mais ou menos 12 livros até hoje. Eu vi um livro chamado Cantares Prazeres. E quando o Lula tomou posse, na primeira eleição, eu lancei um livro chamado Lula, Panfleto Rapsódia. Eu lancei esse livro na esplanada dos ministérios. É mais um opúsculo do que um livro, né? que é uma saudação, porque em 500 anos, pela primeira vez no Brasil, tem um cara que não é da elite, que assume o poder, né? O cara não tem curso superior, entende? E resolveu mais problema brasileiro do que todos os outros com Oxford, né? Nessa época eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Já tinha passado pelo JB, lugar nenhum. Aí eu fui trabalhar com Sérgio Bernardes, arquiteto, para escrever os memoriais descritivos. Bom, mas aí não ganhava bem lá não, estava terrível. Aí eu estava procurando emprego em tudo quanto é canto. Eu não conseguia. Aí fui lá conversar com o Geraldo Gazé, que eu já conhecia, o pai da Regina, né? Ele falou, vem pra cá, tá ótimo, estou fazendo um programa do Sítio Pica-Pau Amarelo, você pode ajudar. Aí fiquei de lá no dia seguinte, ele falou, nada feito. Como chamava o diretor? Sei lá o nome do diretor, isso não interessa. Ele recebeu você está na lista negra. E quem estava na lista negra não conseguia emprego mesmo. Era um jeito de tortura psicológica, não conseguia emprego mesmo. Aí comecei a viajar pelo Brasil, quer dizer, recebi um convite do jornal A Crítica de Manaus para ir para lá. O cara falou, vem para cá, eu mando passagem de avião. Falei, não ando de avião? Então não tem outro jeito de chegar aqui hoje, não tem estrada, entende? Falei, então tá bom, então não vou. Aí semana seguinte ele falou, faz o seguinte, vai até Belém, o liberal está querendo a mesma coisa, fazer uma reforma. Aí você faz lá, depois vem para cá de navio. Aí também aquela coisa maravilhosa, que é a gaiola, né? A melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? O melhor passeio, é fantástico. Aí fiquei uns 3 meses em Belém, fiz a reforma do liberal. Quando cheguei no liberal, o dono era um cara chamado Rômulo Maiorana. E ele falou assim, não precisa nem pensar, eu quero igual o JB. Eu falei, tá aqui, copiei. Porque é mania dos jornais de copiar um modelo que já fez sucesso. Aí fiz outra coisa, ficou muito bom, então. Bom, de lá eu tomei uma gaiola, que é os navios que fazem sobe e desce Amazonas. Fui na primeira classe, porque tem 2 classes, a terceira e a primeira. A classe média eliminaram. A terceira classe é assim, no chão do navio, a água entra dentro, cheio de rede. E a primeira classe tem cabine. Eu era jornalista naquela época, e não paguei. Naquele tempo, jornalista tinha tanto prestígio que não pagava nem passagem de avião, nem de navio, coisa nenhuma. Então, demorei 5 dias para subir, para chegar em Manaus, e depois 4 para descer. Cheguei em Manaus, eu fiz a reforma da crítica, como chamava o diretor. Ele morreu há pouco tempo, eu não lembro agora, não sei mais. Aí depois desci novamente até Belém novamente, fiz a reforma da rádio, aí que precisava voltar para o Rio. Aí tomei um cargueiro, mas fui até Paraíba, ia demorar muito tempo, parou em São Luís 3 dias, ficava esperando a maré subir. Aí tomei um ônibus lá na Paraíba, em 2 dias estava no Rio. Ó morena do mar, ó morena do mar. A Nara Leão participava do show Opinião, no Teatro Opinião. A Narinha era ótima, cantora, gostava muito dela também. Mas ela cantava Carcará, mas era uma música como outra qualquer. Aí a Nara ficou doente, o Vianinha foi à Bahia e trouxe a Bethânia. O dia que a Bethânia estreou, cantando Carcará, ele eletrizou a plateia toda, foi uma coisa, ela virou a musa da esquerda, entende? É um
essa música foi proibida de tocar em qualquer emissora de rádio. Num desses, aprendi uma apresentação da Betânia, eu tinha escrito um pequeno poema, e eu fui lá e li o poema. Depois eu desenvolvi, e virou um poema bem grande, também está no Sagradas Escrituras, e eu fiquei da maior feliz. Aí, bom, aí desse poema aí, do Betânia, a polícia foi em casa, apreendeu o livro. Tinha um mandato de busca e apreensão. O mandato de busca e apreensão, antigamente, naquele tempo, era assim, entrava os caras de metralhadora na mão, entende? Família toda lá dentro, tiravam tudo da livro da estante e tal. Tinha capa vermelha, eles tiravam tudo. Né? Aí levaram tudo que encontraram em casa. Aí eu era diretor do Correio Brasileiro, Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Aí falei com os donos da nota, então eu quero saber o que está vendo, né? Está cheio de polícia em volta de casa lá e tal. Eles ligaram para o Negrão de Libra, saber o que havia. Aí que eu soube que era um mandado de busca e apreensão. No dia seguinte me chamaram para o DOPS. O DOPS já era o terror. Né? Aí o delegado, o que era, começou a saber a história do livro, participação da Betânia, quem financiou, quanto se tinha. Aí que eles antes já tinham buscado em casa o livro. Eu falei, Betânia não tem nada a ver com isso, não, era só uma cantora, eu que escrevi. E o livro dela era subversivo, só uma experiência tipográfica. O livro era considerado subversivo e pornográfico. Pornográfico tinha para a vagina no meio do poema todo, entende? E subversivo era mesmo, aí está certo. Aí tem razão. Aí teve o processo todo, mas aí eu fui com 3 advogados lá, inclusive o Marcelo Lencar, que era um dos donos do Correio da Manhã, e mais, mais 2 bons advogados, e conseguiram me livrar minha cara. Fui absolvido. Mas foi terrível lá, porque depois agora vem com a gente. Eu fui sentar numa sala assim, estou escura, 2 holofotes, um de cada lado. Eu falei, bom, vai começar a tortura, lógico, né? Aí era para fotografar. Era tanta foto, porque as fotos iam para toda a rede policial. E tanta impressão digital, entende? Isso foi a coisa que aconteceu, que é assim demais terrível. Mas foi até pouco, em comparação com o pessoal que trabalhava comigo. Do Sol, 50% praticamente foi para subversão, para a guerrilha e tal, e 50% foi para droga, sabe? Eram as opções que tinha naquela época. Aí todos, cada vez que chamava um, perguntava a meu respeito, Reinaldo é doido, não quer saber de nada. Eu, por ser doido, fiquei livre. Eu gosto muito de conversar com os jovens de formação. Geralmente são muito mal informados. Eu levei uns livros lá para dar para eles, tinha 3 livros. Aí sorteou lá, uma menina foi lá. Você gosta de poesia? Agora, eu adoro. Tá? Me diz 3 poetas brasileiros. Eu fui incapaz de dizer, estava terminando comunicação, entende? 3 poetas brasileiros, de qualquer época. Era, não lembro, não sei. Que falta leitura, sabe? E não sei se isso é mal ou bom. No próximo programa você vai conhecer a obra de Zuenir Ventura, autor de 1968, o ano que não terminou. 68 foi um desses acontecimentos, né, mágicos, né, meio indecifráveis, né, em toda a sua dimensão, que ocorrem, né, e a gente não sabe muito bem porquê, porque a história tem seus mistérios. Né? Eu cheguei a fazer uma aposta com 2 amigos meus, né, na época no Jornal do Brasil, aposta que para cada edição eu pagaria uma garrafa de uísque, um jantar, que eu achava que não ia passar da primeira edição, e o livro está na 44ª ou 5ª, sei lá qual edição, mas eu também nunca paguei essa aposta.